Olá, que prazer estar aqui com vocês novamente. Nessa pequena aula, eu vou falar um pouquinho sobre o meu método de leitura. É um exemplo prático de como eu li somente esse mês quase 20 livros. Isso mesmo, eu li quase 20 livros somente esse mês. Vou mostrar um pouquinho como eu fiz isso e como é que você pode fazer isso. Eu não vou dizer para você que faça isso agora, né? Eu vou citar um dos extremos. Se eu conseguir ler 20 livros por mês, é porque você não consegue ler 20 livros por ano, porque não consegue ler 12 livros por ano, ou 5 livros por ano, 6 livros por ano, ainda assim você vai ver que está bem acima da média do Brasil. Então eu vou voltar aqui para o slide. Ele já está aqui aparecendo para vocês, mas para mim não está ainda não. Para mim está agora. Então vamos lá. Esses foram alguns dos livros que eu li esse mês. Lembro, não foi do ano, foi só esse mês. Eu li autores consagrados como Gabriel Garcia Marques, Dom Casmurro, que foi uma releitura. Eu nunca tinha concluído esse livro, na verdade. Esse ano eu resolvi concluir, fiquei imaginando por que é que eu nunca tinha lido esse livro antes. Talvez o medo da escola que me obrigou a ler esse livro, me obrigou a puxar um resumo na internet. Assassinato na Biblioteca também, foi um livro indicação do Clube de Leitura, então já concluiu. Clarice Lispector, que também tinha iniciado esse livro há muito tempo, quando eu era criança, no tempo da escola, e resolvi finalizar agora. E nossa, que livro! Também foi uma leitura para o nosso curso. Alguns livros bem simples, infantis, aqui esse livro da série que eu estou concluindo. Estou no segundo, né? Quero ler esse livro todo mês, eu quero ler um livro para que eu demore pelo menos 10 meses a concluir essa série, porque eu leio muito rápido ela. Então, em 2 dias eu leio o livro. Se eu for ler um atrás do outro, eu leio em poucas semanas. E do Pijama Listrado, esse livro aqui, Sul da Fronteira Oeste do Sol, muito bom, tem resenha lá no nosso Instagram. O Velho Mar, eu tinha lido a versão mangá dele, então comprei o livro físico e quis lê-lo. O Cão dos Baskervilles é um livro da série de Sherlock Holmes. Tudo começa com a comida, livrinho para falar um pouquinho da nossa comida. E alguns outros livros aqui. O Estrangeiro, o Alienista, alguns livros que eu li para o nosso curso. E Anne também, que eu estou lendo a série inteira. E aí você se pergunta, quando eu estava falando isso no nosso clube, o pessoal pergunta, você está de férias, você não trabalha, você faz isso? Não, pessoal. Eu também trabalho, eu também estudo, eu durmo, desculpa o erro aqui, eu durmo e também só tenho 24 horas por dia. Na verdade, eu sou funcionário público, eu também estudo, além de mestre em ensino de ciências, como já falei das minhas graduações, eu estou fazendo curso de História agora. Eu era apaixonado desde o ensino médio e agora eu resolvi cursar. Talvez não pretenda atuar como um historiador, mas eu gosto muito, tenho curiosidade. Então resolvi ir mais a fundo e fui fazer uma graduação. Aproveitar a quarentena. Além disso, eu tenho esses projetos aqui de leitura. Participo de clubes de leitura ativamente. Trabalho às 8 horas por dia, como todo mundo. Tenho um momento de lazer, durmo e ainda leio bastante. E esse mês foi um mês conturbado, tanto pela gravação dos nossos cursos. Estou editando a revista do nosso clube, que vocês vão escrever, claro, no final desse curso vocês vão escrever alguma coisa para ela. Então, além de editar desse mês ter sido conturbado por isso, acrescentou a edição da revista, acrescentou ainda esse mês esse curso que eu estou preparando para vocês, aquisição de postos na nossa biblioteca, enfim, uma série de projetos culturais que eu iniciei esse mês. Visita de parentes, não tem como se livrar. E, claro, ainda bem que eles iam nos visitar, estava muito saudade. E ainda assim, eu consegui ler esse tanto de livro, né? Foram ao todo 12, 13, 14, 16, 17 livros. E olha que ainda é dia 26. Pode ser que, com certeza, eu leia mais uns 2 daqui para o fim do mês. Como foi e por que é que eu fiz isso? A gente já viu que para a gente criar um hábito de verdade, nós temos que ter um objetivo.
E qual era o meu objetivo? O meu objetivo com essa leitura era pelo passatempo. Às vezes eu não estava fazendo nada, então eu lia, estava na fila do dentista, eu ia ler. Então quando eu não estava fazendo nada, eu estava lendo. Pelo prazer, claro, da leitura, sem não tem nem como questionar. Para discussões no clube de leitura, então o pessoal indicava os livros aí, ela estava na minha lista, e a gente tem que discutir essa obra, então eu li essa obra por isso também. E sobre esse curso, sobre leitura, que eu tive que reler alguns livros, tive que ler alguns livros novos, até porque eu tive que dar um enfoque diferente. Esse não era o curso que eu costumava lecionar. Eu lecionava um curso somente para a área do pessoal que quer fazer TCC, que quer fazer dissertação. Então, o meu curso era focado na leitura para esses fins. Né? Quer fazer redação, que quer ver uma vida de estudos, quer se melhorar na sua vida acadêmica. Então, meu curso era focado para esse fim. Eu tive que adaptá-lo para a escrita criativa e aí tive que ler novos livros, e, enfim. Então, esses foram os principais objetivos. E se você quiser ter um hábito de leitura, ler regularmente, tem que fazer isso, tem que ter um objetivo. Um erro comum é você achar que vai conseguir ler sem um objetivo. Não, vou ler porque eu fiz o curso e eles disseram que eu tinha que ler. Isso é um erro, viu? Você tem que ler por seus objetivos pessoais. Tem que ler por sua iniciativa. Não porque eu estou dizendo. Outra coisa que me ajudou muito, o segundo passo que eu citei aqui, foram os gatilhos. A gente sabe que para você adquirir um hábito, se você ler o Poder do Hábito que eu indiquei, adquirir um hábito, você vai precisar de um gatilho. Aquele gatilho vai incentivar seu cérebro sozinho a fazer aquela ação. Então você viu o gatilho, o cérebro produz a ação. Você vai dirigir um carro. Você não fica todo o tempo pensando, né? Meu Deus, eu vou passar a marcha, eu vou olhar aqui onde é a embreagem, eu vou olhar aqui onde é o freio. Não, é o gatilho. Ele viu um carro, precisa frear, o cérebro sozinho aciona ali. Tem uma curva, meu cérebro sozinho vê que eu tenho que virar à esquerda, à direita. Eu não fico pensando em cada ação dessa. Mesma forma é a leitura. Coloquei alguns gatilhos, me ajudou a ler. Por exemplo, eu sempre tinha livros à mão. Eu tinha lá um livro no sofá, eu tinha livros. Na cama, eu uso o Kindle, porque eu consigo ler à noite, então não incomodo ninguém. Então, no carro também, quando eu saio, eu levo o Kindle ou então um livro físico. No carro, às vezes eu levava o livro físico, dependendo do livro. Se eu estivesse lendo um livro que ele estava no formato físico, então eu deixava lá no carro. Porque aí, se eu fosse fazer alguma coisa, resolver algum assunto, se estivesse no trabalho, tivesse algum tempinho para ler, eu lia aquele livro. Quando não, era um livro do Kindle, então eu levava o Kindle, muito mais fácil. Na biblioteca, lá na minha casa em Marcelino Vieira, eu estou aqui em Rafael também, tem alguns livros aqui. Então, meu cantinho de leitura, óbvio que sempre vai ter muitos livros. Na casa dos meus pais, sempre tinha livros, enfim. Para onde eu ia, eu tinha um livro à mão, porque isso fazia com que eu não me distraísse com outra coisa. E era um gatilho. Então, caramba, estou sem fazer nada aqui, estou num tédio. O que é que eu falo? O Kindle. Ia lá, ligava. Na academia, como eu já falei para vocês, né, colocava o fonezinho do ouvido lá na esteira, livros no celular. Colocava o livro e ia ler enquanto estava na esteira. Isso faz com que você utilize seu tempo para você, utilize seu tempo com coisas boas, com a leitura. Deixar gatilhos em todos os locais. Livro por toda a sua casa, na sua mochila. Quando você sair de casa, não esqueça do livro. Eliminei distrações, as minhas distrações internas ou externas. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita coisa ao mesmo tempo. Então eu comecei desde lá do meu ensino médio, que eu tinha um ensino médio, aí eu gostava de escrever, então eu escrevi montei um blog para mim e eu fazia o ensino médio, eu escrevia. Quando fazer graduação, eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo. Então eu fazia licenciatura em Química e bacharelado em Administração. Uma no Instituto Federal e outra na Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Norte. Então era assim. E era sempre coisas bem distintas uma da outra. Então eu estava lendo sobre licitações aqui na parte da administração pública, mas depois eu ia ter que fazer uma prova sobre química inorgânica. Nada a ver uma coisa com a outra.
e eu sempre tentava, e eu sempre me dei bem nas duas coisas. Tudo isso foi eliminando minhas distrações internas, né? Eu tinha que me concentrar com barulho, com o vizinho chegando, com o pessoal querendo falar comigo. Eu ainda dava aula, era professor nessa época também, então era pais de aluno ligando e eu me desligava ali para estudar, como eu faço hoje com os livros. Então, essas distrações, as internas, como a gente já viu lá na aula sobre hábitos, é nunca você ler sempre nunca ler de barriga vazia, nunca ler com sede, nunca ler com sono. Essas são as distrações internas. As externas, desligar celular, desligar a TV, não ler frente à TV. Sempre se manter um local mais calmo possível, ter de preferência o cantinho de leitura. Eu confesso que eu não gosto de ler muito aqui, eu prefiro ler deitado, então ou eu estou no sofá ou eu estou na cama. Mas quando eu estou aqui é porque eu quero ler para estudar, que é diferente de você ler e de você estudar. Então, se eu estou lá na fila do médico, se eu estou lendo na cama para dormir, eu estou lendo apenas. Se eu estou aqui, eu estou para estudar. Eu já sei que é meu campo de estudo. Quando eu leio aqui, já é um hábito. Eu já pego meu caderno, já abro a página do livro que eu vou ler, das minhas anotações, já começo a ler, arriscar, fazer anotações. Então, aqui eu estou para estudar, me perguntando ao autor, me questionando sobre aquilo, como é que aquele personagem foi criado, usou determinado assunto, dependendo do meu objetivo do estudo. Planejamento. Eu, quando iniciei o ano, como todo mundo, né, eu tive minhas metas de início de ano. Então, eu planejei o seguinte: eu vou ler 20 páginas por dia. Esse foi o meu planejamento. Mas aí eu sempre usava o princípio do próximo passo. Quando eu terminava de ler aquelas 20 páginas por dia, eu me perguntava: será que eu posso ler mais? Posso, estou fazendo nada, lia mais. Principalmente quando estava em fim de capítulo, né? Dá para ler esse outro capítulo aqui. E principalmente lendo pelo Kindle, que eu estou lendo aqui no Kindle, eu coloco por capítulo. Então, por exemplo, terminei um capítulo aqui. Aí o outro capítulo, eu demoraria, o Kindle já faz esse cálculo, 15 minutos para concluir. Eu disse, não, eu tenho mais 15 minutos. Continuava a ler ali. E assim, passava. E eu continuava lendo, sem usar outras distrações. No livro físico também, estava lendo ali, bati minha meta, será que eu posso ler mais? Às vezes eu não batia, não dava as 15, estava cansado daquele livro, saía, ia fazer outra coisa, depois voltava. Então quando você colocar a sua meta, não é obrigado você ler aquilo, vou ler 20 páginas por dia, então vou ler 1 hora por dia, ler toda uma vez. Não necessariamente. Leu um pouquinho pela manhã, 15 minutinhos, leu 2, 3 páginas pela manhã, dependendo do livro, leu 5 páginas, leu 10 páginas, às vezes lia as 20 páginas, e aí quando eu tinha mais tempo livre, lia mais páginas, lia mais 20 páginas, e às vezes minha meta de 20 páginas findava sendo 100 páginas, 150 páginas. Cheguei a ler livros em um dia, né? Inclusive o meu primeiro livro que eu li no ano foi nisso, terminou as festividades de ano novo, não tínhamos para onde ir nessa quarentena, fiquei no sofá da casa da minha família e comecei a ler quando de repente havia concluído o livro, o primeiro livro do ano. O quarto passo é esse: planeje, tenha uma meta, né? Se você ler 20 páginas por dia, você vai ler muitos livros no mês. Em 10 dias você vai ler um livro, praticamente. Se você ler 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, nossa, quando for no final do ano, você já tem lido mais do que a média da população brasileira. Ler diferentes livros simultaneamente. Isso para mim foi muito importante para que eu tenha lido essa quantidade de livros. Eu já cheguei a ler 5 livros. Acho que cheguei a ler mais, né? É que eu botei que eu me lembre, que é uma base, mas acho que talvez eu tenha lido mais livros simultaneamente. E por que disso? Eu tenho meu livro do Kindle que eu lia antes de dormir e às vezes quando acordava, eu ficava lá na cama. No sofá, às vezes eu tenho uma pilhinha de livro físico. Então às vezes eu assisto televisão e eu olhava assim, nossa, tudo é chato na TV. Eu vou pegar um livro desse. Então eu li aquele livro ali. No meu cantinho de leitura, eu tenho meus livros também aqui. Às vezes eu não queria pegar o livro lá, eu já estava aqui, achava um livro interessante aqui e continuava a leitura aqui. Na casa de meus pais, eu tenho uma biblioteca. Eu pegava os livros de lá e às vezes liam lá também. E às vezes mesmo no Kindle, como tem muitas opções aqui,
Então eu estou lá no consultório, está demorando muito, eu já enjoei de ler um livro, eu passava para outro livro. E assim eu lia vários livros simultaneamente. E isso era bom, porque quando a leitura ficava cansativa de um livro, o outro começava do zero, né? Eu estava fresquinha. Então eu li um capítulo desse livro aqui, nossa, já encheu muito o cérebro, muita informação. E aí eu vou fazer o quê? Vou ler outro, pegava outro livro e continuava a ler. Isso também acelerou muito a minha leitura. E eu terminava de ler o livro e ficava, e agora? Qual é outro livro que eu vou ler? Não sei, eu vou pesquisar, o que eu vou fazer. Amanhã eu vejo isso. Aí chegava amanhã, estava ocupado, depois de amanhã eu vejo isso. Quando você lê muitos livros por vez, você nunca vai ter isso. Quando você conclui um livro, você já vai ter na metade do outro. Opa, vou ver aqui o que aconteceu com o Bentinho. Então, ia lá, já estava no metade do outro livro, no ápice do outro livro. Então, a leitura nunca fica cansativa. Aí você terminava um, só estava lendo, por exemplo, 4 livros simultaneamente. Né? Claro, tem um livro que sempre você vai passar um ano, um mês a ler, né? Eu estou aqui em Crime e Castigo, estou desde o início do ano lendo ele também, ó, li bem pouco. Li cerca de umas 150 páginas de um livro como esse. Provavelmente eu vou passar muito tempo lendo esse livro. Então provavelmente você sempre vai ter um desses aí. Mas os outros vão sendo mais rápido, então você termina aqui, já está na metade do outro, já começa a ler o outro, nunca você vai ficar sem. E quando você vai terminando de ler um, vai sempre aparecendo novo, já no seu tempo. Daqui a 2 ou 3 dias, vai surgir um livro interessante para você. Você vai ver um livro na internet, você vai ser indicado, alguém vai indicar um livro legal para você, aí você já vai, adiciona na sua lista de leitura. Eu sou muito curioso, então quando eu pego um livro novo, já começo a folhear, e se eu me interessar, pronto, já fica sendo um dos meus livros simultâneos. Então, ele sempre vai estar, sempre você tendo muitas opções, você sempre vai ter você nunca vai ter tempo para pensar no próximo, nunca vai ter tempo para procrastinar. Sempre quando você terminar de ler um, já vai estar bem encaminhado no próximo. E o outro passo, o 6º e último passo, é recompensar ou desistir. Então assim, para que um hábito se forme, né, vai ter que ter o gatilho, aí seu cérebro pratica a ação e depois ele vai ter uma recompensa. Por exemplo, quando você vê um doce, se você gosta muito daquele doce, na hora que você vê aquele é um gatilho para você. Você vai lá e come, você nem perceber. Come o doce, vai ter aquela sensação de prazer como recompensa. Da mesma forma é o livro. Minha recompensa sempre, virar o livro, meu gatilho. Né? Às vezes o prazer de ler o livro é a minha recompensa. Né? Aprender alguma coisa nova é a minha recompensa. E ainda assim eu adicionava outras. Eu tenho aplicativos para monitorar os livros que eu leio, porque senão eu nunca vou conseguir acompanhar. Sempre que eu concluo um livro, eu vou correndo colocar no aplicativo. Aquilo para mim já é uma recompensa, né? Ver aquela lista de livros que eu li. Poder falar sobre aquele livro. Concluir o livro, com a recompensa, eu vou conversar sobre ele nos meus clubes de leitura. Aquilo já se torna uma recompensa. Você também tem que ter essas recompensas para que você ganhe esse hábito. Ou então eu desistia. Também muita gente tem medo disso. Estou na metade desse livro, caramba, eu vou desistir, não consigo mais ler. Às vezes a leitura maltrata você. É uma leitura maçante, sem prazer, e você quer continuar a ler aquele livro, quer continuar a ler. Não façam isso. A leitura ficou chata, você está lendo ali 2, 3 livros simultâneos, a leitura de um ficou chata, abandona, deixa para depois. Uma hora aquela leitura vai ficar boa. Foi assim com Dom Casmurro, foi assim com A Hora da Estrela. Uma hora aquela leitura vai ficar boa para você, e você vai ler e vai dizer, nossa, por que eu demorei tanto a ler isso? Resumindo, você também pode. Se eu, claro, não vou me colocar na situação de ninguém, óbvio, né? Eu citei o meu exemplo aqui e não vou me comparar com ninguém, cada um tem seus motivos, tem suas peculiaridades. Mas eu acredito que se eu, que também sou um ser humano, também tenho minhas 24 horas por dia, e tenho um tempo corrido, principalmente esse mês, foi o mês mais corrido eu acho do ano, até porque gravar esse curso pode parecer fácil, mas está sendo bastante complicado com relação a essas questões. Eu não costumava muito a questão de edição, trabalhar essas coisas, eu tenho alguém que faz isso para mim. Isso que eu resolvi fazer sozinho aqui.
está sendo bastante complicado por isso, porque ele está gravando, regravando. Já às vezes aparece informação nova, eu queria passar para vocês, então eu vou lá, acrescento e tiro. É muito mais trabalhoso do que eu se fosse chegar nesse curso, passar um final de semana com vocês e aplicar esse curso em 2 dias presencialmente. Isso é muito melhor para mim do que tá dessa forma, porque tá para cada 20 minutos desse de curso aqui, eu gasto umas 2 horas planejando, ensaiando, e às vezes não sai bom. Além disso, eu sou funcionário público, eu sou estudante e consigo achar tempo, né? Sou um ser humano, durmo, eu tenho meus momentos de lazer também, a leitura, apesar de que a leitura nessa quarentena está sendo um grande momento de lazer para mim, um momento de leitura. Então é isso. Enquanto seu objetivo, encontre seu gênero preferido, participe ou organize um clube de leitura, tenha livros sempre à mão, crie pequenas metas. Não precisa dizer, não, aí lê 20 livros por mês, então eu vou ler também. Minha meta vai ser ler 20 livros por mês. Não faça isso. Se você já é um leitor e quiser colocar essa meta, já é um leitor de muitos anos, se você está iniciando o ato de ler, isso vai lhe frustrar. Lê um livro por mês, participe de um clube de leitura. Se você não é leitor, participe do nosso clube de leitura. Venha fazer parte da Sociedade dos Leitores, do Clube da Sociedade dos Leitores. É a coisa mais simples do mundo, é fazer parte do nosso clube, gente. Você não precisa de nada, só ir lá no nosso Instagram, ver qual é o livro que está sendo lido e ler aquele livro junto com a gente. Se quiser mais ainda, você pode entrar no direct e mandar o seu contato, que a gente vai adicionar você no nosso grupo do WhatsApp. E aí, claro, a gente vai fazer as reuniões internas, que também geralmente acontece uma vez por mês, mas só se quiser participar, se quiser estar lá só para ler o livro, ótimo também. A gente vai indicar o livro. Esse ano já foi indicado as 6 obras, né, desse clube. As outras vão ser indicadas mês a mês. Você entra lá, vê quais são os livros. Sempre você vai ter já o livro do mês seguinte, do mês que você está e do mês seguinte. Por exemplo, o mês de fevereiro já foi definido. Agora em fevereiro decidiu de março e o de abril já está definido. Dá para você se organizar bem. E sempre que tiver dúvida, pode perguntar comigo, com qualquer um do clube. Perguntar onde é que está lendo, como é que está a leitura. A gente já vai lendo, já vai se motivando. Concluir hoje, concluir capítulo tal, nossa, que livro massa. Então a gente vai sempre conversando lá. Se você ler 2 páginas por dia, já vai ser uma meta boa de leitura para você durante o ano. Se você fizer parte de um clube e for ler um livro por mês, aí talvez você precise ler 8 páginas por dia, 10 páginas por dia, dependendo do tamanho do livro. Então sempre quando a gente escolhe o livro, a gente já diz o total de página para você se organizar com relação a isso. Registrar suas leituras, já ter sempre um aplicativozinho para dizer o livro que você já leu, o livro que você quer ler, para também não estar sempre forçando o seu cérebro a ficar pensando, nossa, eu quero ler muito livro, então vou ter que comprar logo, e estar lendo um livro pensando no outro. Então você já registra aqui, quero ler tal livro, adiciona a sua lista de leitura e vai escolhendo. Sempre tenha muitas opções de leitura, então sempre esteja lendo muitos livros, sempre esteja em contato com muitos livros e se recompense por ter cumprido suas metas. Então, tem aquele senso de dever cumprido, já é uma recompensa. Você saber que está se tornando uma pessoa melhor já é uma grande recompensa. Mas se você quer adicionar outras coisas, pode adicionar, pode dizer assim, se eu terminar de ler esse livro, eu vou comer uma barrinha de chocolate. Então se eu concluir a leitura dessa semana, eu vou tomar um copo de açaí, eu vou comer uma tapioca recheada. Mas se a comida for uma recompensa para você, se não, você pode criar outras recompensas, além da recompensa intrínseca da leitura. Vejo vocês na próxima aula. Espero que essas aulas todas de hábitos de leitura, você viu a teoria, você viu como é que eu faço, você viu como é que Cid explicou também, você viu outros vídeos que eu coloquei aí, que estavam na internet, muito bons, que falam a respeito disso. Agora basta você escolher o seu método, basta você criar o seu hábito. Então é isso, pessoal. Vejo vocês
na próxima aula. Até mais!